Com a taxa Selic caindo, muitos investidores começam a se questionar de será que ainda vale a pena manter o dinheiro em renda fixa? Será que não seria melhor colocar em outra aplicação? E aí muitas pessoas começam a buscar outras possibilidades de investimentos que trazem um retorno melhor. Isso significa que você deveria abandonar a renda fixa? Obviamente não. E eu vou mostrar por que você não deveria abandonar a renda fixa ainda nesse vídeo. Mas o ponto é que você deveria ter, em outra parte do seu patrimônio, outros investimentos descorrelacionados com a taxa de juros, como por exemplo o investimento em fundos imobiliários, que mesmo sendo um investimento de renda variável, eles não são tão arriscados desde que você saiba analisar e escolher bem um fundo imobiliário e também no momento certo. E nesse vídeo eu vou mostrar como que um investimento simples de R$150 por mês, que é acessível para a maior parte das pessoas, poderia se transformar em mais de R$500 mil após um certo período. Para conferir tudo isso, fica comigo até o final desse vídeo. Fala, seus ricos! Bom, e se você está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E para você que já me conhece, já deixa aquele gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e ative as notificações, que isso me ajuda a continuar com o meu trabalho. E para você que ainda não me conhece, caiu de paraquedas nesse vídeo, espera até eu mostrar alguma coisa interessante nesse vídeo e aí sim você deixa o seu gostei aqui embaixo. E na quarta-feira agora, que é a super quarta, nós tivemos o resultado da taxa de juros aqui no Brasil, onde ela teve um corte de 0,5 pontos percentuais, saindo de 13,25% para 12,75%. E com isso, muitas pessoas começam a se questionar se ainda faz sentido manter o dinheiro investido em renda fixa. Não porque a taxa Selic esteja baixa, porque ela não está, mas sim porque esses cortes de juros provavelmente vão continuar acontecendo e com isso, aqueles investimentos de renda fixa atrelados ao CDI tendem a pagar cada vez menos. E outros investimentos, como títulos pré-fixados, também sofrem reajuste nas suas taxas. Então, se você não tem um título pré-fixado e vai investir agora, talvez as taxas estejam menores do que há um mês atrás, e no próximo mês pode ser que seja menor do que esse mês. Então a tendência é que quanto mais tempo passa, menos a renda fixa promete de rentabilidade. Mas eu já te adianto que o Brasil, por bastante tempo pelo menos, ainda será um país interessante para renda fixa. Se você pega, por exemplo, a rentabilidade do CDI, que seria basicamente a rentabilidade da renda fixa média, desde os anos 2000, você tem aqui que até o início desse mês de setembro, o CDI entregou 1.385%. E inclusive você pode fazer comparações, né? Então vamos comparar aqui, por exemplo, com o IPCA, que seria a inflação. Aqui em verde você consegue ver o CDI e embaixo em vermelho a inflação. Você vê que o IPCA entregou um retorno nesse período de 321%, enquanto o CDI, a renda fixa, entregou 1.385%, bem acima. Você pode comparar também com a poupança. Então tem gente que fala que a poupança seria mais seguro, geralmente está em um grande banco ali, a diferença seria pequena e não seria tão pequena assim. Se você compara aqui, né, em cima tem o CDI e embaixo tem a poupança. O retorno da poupança foi praticamente o mesmo do IPCA. Se a gente coloca o IPCA aqui lado a lado, você vê que ficou bem parecido. Então a poupança ficou mais ou menos pareado com a inflação, enquanto o CDI ganhou disparadamente tanto da poupança quanto do IPCA. E aí, né, você pode fazer comparações também com o Ibovespa, que seria um índice que reflete o retorno do mercado de ações. Ele não é um índice muito bom para comparação, mas é o que nós temos aqui. Se a gente coloca o Ibovespa contra o CDI, a gente consegue ver que desde os anos 2000, o CDI entregou um retorno maior do que bolsa de valores. Mas aqui tem um detalhe, né? Esse início aqui, né, dos anos 2000, 2001, até alguns anos depois, foi um período ainda muito conturbado, com taxa de juros muito elevada, e realmente é difícil bolsa de valores competir com juros de 20% ou mais durante vários anos. Então, para ser um pouco mais realista, eu vou pegar um período personalizado aqui de 2015. Então, de 2015, que foi basicamente ali, né, o fim de uma crise, o início do fim da crise que nós vivemos, onde o mercado começou a ficar um pouco melhor, a gente consegue ver que a bolsa, ela, por mais que no início tenha ficado oscilando ali, né, CDI rendendo mais, bolsa rendendo mais, ao longo do tempo você tende a ver a bolsa performando melhor. E vamos lembrar que o Ibovespa não é um índice tão bom para comparação, e nesse caso ele entregou um retorno melhor. A gente pega aqui, por exemplo, um outro indicador, como o IFIX, que é um índice que mede o desempenho médio dos fundos imobiliários, e comparando aqui lado a lado, né, junto com o CDI, junto com o Ibovespa, a gente consegue ver o seguinte, que o Ibovespa e o IFIX andaram mais ou menos próximos, mas as oscilações foram bem menores no IFIX, porque fundos imobiliários têm uma oscilação que, estatisticamente falando, é de 1/3
1/3 das ações. Então, enquanto ações sobem 10%, o IFIX subiria 3,33%. Se ações caem 10%, o IFIX cairia 3,33%. Então, ele é menos volátil. E mesmo assim, entregou um retorno muito parecido. Se a gente olha aqui, né, até o prazo de hoje, a gente tem um resultado praticamente idêntico, tanto do Ibovespa quanto do IFIX, mesmo os fundos imobiliários sendo bem mais seguros em nível de risco do que as ações. E rendeu bem mais do que o CDI nesse caso. Com isso, eu chego na conclusão de que faz sentido, pelo menos na minha estratégia de investimentos, ter parte nesses mercados, bolsa de valores no geral, seja fundos imobiliários ou ações. Mas nesse vídeo eu vou focar um pouco mais nos fundos imobiliários, porque é um tipo de investimento bem menos arriscado do que ações. A escolha errada pode não ser tão prejudicial assim, mas ainda assim existem fundos imobiliários bem ruins e você precisa saber o básico do básico para escolher esses fundos imobiliários. Se você quer aprender a analisar fundo imobiliário de uma forma bem didática, comenta aqui embaixo uma hashtag eu quero que eu vou trazer esse vídeo na próxima semana. E o motivo de investir em vários mercados diferentes não é simplesmente para ter uma exposição nesses mercados, mas sim porque o mercado de investimentos de um modo geral se move em ciclos, e esses ciclos são diferentes. Você tem, por exemplo, o ciclo da taxa de juros, que afeta diretamente os investimentos de renda fixa. Se você tem todo o seu patrimônio, 100% do seu patrimônio só em renda fixa, você sofre 100% desse ciclo. E naquele período ali de 2021, onde a taxa de juros estava bem baixa e permaneceu por um certo tempo nesse período, você teria um retorno muito baixo investindo só em renda fixa. Então você fica à mercê de juros altos, torcendo para a taxa de juros subir. Mesmo que quando isso acontece, é simplesmente para conter uma inflação, uma instabilidade econômica, uma crise. Então juros altos não são bons para a economia em nenhum sentido. Então eu prefiro ter exposição em vários investimentos, vários ativos diferentes, várias classes de investimentos diferentes e até mesmo em mercados diferentes, simplesmente porque os ciclos se movem de formas diferentes. Então nós temos a taxa de juros, que tem um ciclo, nós temos o mercado imobiliário, que tem um outro ciclo, no caso seria dos fundos imobiliários. Nós temos, por exemplo, ciclos de setores específicos. Então tem setores que se beneficiam em certos momentos e outros que são prejudicados. Então eu diversifico meu patrimônio em vários investimentos diferentes, justamente para blindar a minha carteira de investimentos desse tipo de acontecimento. O ciclo mais comum que nós temos no mercado é o de taxa de juros contra bolsa de valores, onde você tem taxa de juros subindo, bolsa de valores caindo, taxa de juros caindo, bolsa de valores subindo. E com esses cortes de juros que provavelmente vão continuar acontecendo, o que se espera é um rally de subida na bolsa de valores. Isso vale tanto para fundos imobiliários quanto para ações. Então, se você quer proteger o seu patrimônio e assegurar um retorno médio ao longo do tempo para ter um pouco mais de previsibilidade e até mesmo um crescimento melhor do efeito de juros compostos, você precisa diversificar os seus investimentos, não investir tudo em renda fixa. Eu sei que a renda fixa é previsível, hoje paga muito bem, é um tipo de investimento muito seguro, mas existem formas de você investir sem correr muitos riscos. Eu, por exemplo, não me arrisco em investimentos que eu desconheço ou que conheço muito pouco. Se eu conheço pouco, talvez eu invista muito pouco. E é assim que funciona. A minha carteira ela tem poucas oscilações para baixo, normalmente ela não oscila demais e eu tenho um retorno médio ao longo do tempo. Eu tenho parte em renda fixa, parte em fundo imobiliário, parte em ações, grandes empresas, empresas médias, empresas menores, tenho parte no exterior, em ETFs que investem no mundo inteiro. Então a carteira de investimento de um modo geral, ela está protegida. E é isso que eu tento ensinar para vocês. E agora que você já entendeu que o mercado de fundos imobiliários é um bom mercado para você investir, é algo que trouxe um bom retorno ao longo do tempo, eu vou mostrar aqui dois fundos imobiliários, mostrar algumas métricas deles, dividendos pagos ao longo do tempo, para você ter uma noção do que esperar em um fundo imobiliário. Então eu peguei aqui dois fundos imobiliários, um é o MXRF11 e o outro é o HGLG11. Desses dois, apenas um deles está na minha carteira de investimentos e também não é recomendação. Nenhum desses dois fundos imobiliários é algum tipo de recomendação. Até porque esse fundo que está na minha carteira, que é o MXRF11, eu investi quando ele estava bem mais barato. Hoje eu considero ele um fundo relativamente caro, existem outros mais baratos, então eu não faria aportes nele nesse momento. Ele tem aqui um preço sobre valor patrimonial de 1,10 e para um fundo de papel eu considero isso desnecessário, sendo que existem outras oportunidades de você investir em fundos de papéis também, que tem bons CRIs ali, que são dívidas imobiliárias, que esse é um fundo de papel, e ainda estão descontados em relação ao seu valor patrimonial. E aí você tem aqui também o HGLG11, nesse caso eu não invisto nele porque ele também tem um preço sobre valor patrimonial acima de 1, e existem outros fundos que estão descontados em relação ao seu valor patrimonial. E se você olha aqui os dividendos pagos ao longo do tempo do MXRF11 e também do HGLG11, você percebe que o pagamento de dividendos é muito estável, pagando mais ou menos o mesmo valor desde 2016.
E não foi à toa que eu peguei esses dois fundos, ambos são de 2016, são fundos bem antigos, tem fundos aí que foram lançados recentemente, no ano passado, né, em 2022, e que não tem um histórico tão longo assim. Aqui você consegue perceber que ele pagou de forma recorrente em todo esse período, tanto o MXRF11 quanto o HGLG11. Lembrando que em fundos imobiliários, você, além de ter os dividendos pagos mensalmente, porque eles são pagos mensalmente, tudo isento de imposto de renda, você também tem uma possível valorização das cotas e talvez até uma desvalorização das cotas. Só que isso não deveria importar. Você deveria focar mais no acúmulo de cotas, porque o número de cotas multiplicado pelos dividendos vai fazer com que o seu dividendo, o seu aluguel mensal aumente. Claro que se o fundo estiver caro, segundo a sua análise, não faz sentido você investir nele e sim buscar um outro fundo que ofereça uma segurança parecida, um retorno também parecido, talvez até maior e com um preço menor. Mas o ponto é que eu vou considerar aqui apenas os dividendos. E nesse caso aqui, você tem o HGLG11 pagando 9,13% de dividendos nos últimos 12 meses, relativo ao preço da cota atual, e o MXRF11 pagando mais de 12% de yield nos últimos 12 meses, referente ao preço da cota atual. Sendo assim, você tem 12% em um fundo de papel e 9% em um fundo de tijolo, um fundo que tem imóveis físicos. Nesse caso, então, vamos considerar que você tem um rendimento no ano de 10% em dividendos. Sendo assim, o rendimento mensal ficaria em 0,83. Então, para arredondar essa conta, eu vou considerar que você tem um retorno em dividendos mensais de 0,8%. Aí muitas pessoas falam, mas e a inflação? E nesse caso aqui, vamos considerar que você invista de forma diversificada em fundos imobiliários, tendo fundos de tijolo, fundos que possuem imóveis físicos e fundos de papéis, aqueles que não possuem imóveis físicos, mas sim dívidas imobiliárias. No caso de fundos que possuem imóveis físicos, veja que o fundo já possui os imóveis e todo ano existe uma reavaliação no preço dos imóveis. Então, com o tempo, aquela inflação que existe, ela é corrigida porque os preços dos imóveis acabam subindo. Então, o valor patrimonial do fundo aumenta, a relação de preço sobre valor patrimonial diminui, os investidores veem que ele está mais descontado e investem nele e você tem uma correção no seu patrimônio, no seu valor investido, no preço da cota do fundo. E nos fundos de papéis, naturalmente, eles pagam mais dividendos. Por quê? Porque, teoricamente, eles já estão te pagando a correção inflacionária. Então, você pode desconsiderar a inflação nessa conta aqui. Sendo assim, entrando agora no site Poupança 2.0, que geralmente é o site que eu utilizo para fazer esses cálculos de juros compostos, eu coloquei aqui capital inicial em R$0, então você não tem nada e vai começar a investir agora. Um aporte mensal de R$150 a uma taxa mensal de 0,8% e por um período que vamos colocar aqui inicialmente de 5 anos. Nesse caso, você teria um retorno de R$11.493, sendo que R$2.493 foram apenas juros. Se você considera um prazo de 10 anos, o resultado final seria de 30 mil e os juros somam R$12.000. Em 20 anos, você já começa a perceber a mágica dos juros compostos. E aí, né, desse total de R$108.000, você só investiu 36 mil. Mais de R$72.000 foi apenas de juros. Em um prazo de 30 anos, você teria R$311.000, sendo que só de juros foi R$257.000. E aí você tem no prazo de 35 anos, que seria um período onde geralmente uma pessoa trabalha, né, 35 anos para se aposentar, de mais de R$500 mil investindo R$150 por mês, com o dinheiro já corrigido pela inflação. E aí, só fazendo uma brincadeira aqui, se você investisse por 50 anos, você teria um total de R$2.200.000, sendo que só de juros seria de R$2.126.000. Então veja que em um prazo tão grande, aquele aporte que você fazia, apenas o dinheiro que se acumulou ali ao longo do tempo, se ele ficar investido a juros compostos, ele iria se tornar um valor muito relevante. Mas aqui eu considerei só uma brincadeira, né? 50 anos investindo é muito tempo e você, para desfrutar bem desse patrimônio, teria que começar a investir aos 10, 15 anos de idade para ir nos 60, 65 anos conseguir usufruir desse dinheiro. E aí muitas pessoas geralmente chegam nesse ponto e me questionam: pô, Marco, mas para que investir por tanto tempo se eu não vou poder usufruir desse dinheiro? Porque eu não posso mexer nesse dinheiro durante o período de acumulação. E a verdade é que as pessoas olham para esse valor de R$2 milhões, por exemplo, e realmente pensam isso. Só que vamos lembrar que dentro da sua renda mensal, dentro do seu orçamento, você pode gastar, e isso é uma recomendação, até 90% de tudo que você recebe. Se você recebe R$2.000, você pode gastar até R$1.800. Se você recebe R$5.000, você pode gastar até R$4.500. Se você recebe R$10.000, você pode gastar até R$9.000. Então, durante todo esse período de acumulação, você gastou 90% de tudo
tudo que você recebeu e somente com um pedacinho, uma pequena fração, você simplesmente fingiu que não ganhava esse dinheiro e investiu para o longo prazo e aí acumulou um patrimônio muito grande porque o tempo aliado à disciplina fez com que você construísse esse patrimônio. Não significa que você não usufruiu do seu dinheiro. E esse é um erro muito comum. As pessoas acham que tem que parar de fazer as coisas que fazem no dia a dia, tem que parar de viajar, tem que parar de comer pizza, comer as coisas que gosta, tem que parar de ir em restaurantes, tem que parar com tudo para investir. E não funciona assim. Você precisa ter uma disciplina de investimento periódico por um longo período com um valor que geralmente é um valor pequeno em relação à sua renda total. E aí sim você acumula um patrimônio fora o valor que você já usufruiu mensalmente. Então pare com esse pensamento de que você vai ter que abrir mãos das coisas para poder investir. Você pode gastar 90% da sua renda no máximo com qualquer coisa, com viagens, com coisas úteis, com coisas inúteis, com qualquer coisa. Você pode simplesmente doar esse dinheiro e 10% no mínimo você investe. Claro que se você conseguir investir um percentual maior, você acelera o seu processo de enriquecimento. E chega um ponto, né? Vamos supor que você definiu como objetivo chegar nos R$1 milhão. Com R$1 milhão você teria um retorno de mais ou menos 10% no ano. Isso daria R$100 mil. R$100 mil dividido por 12 meses daria mais ou menos R$8.300. Se você vive com R$4 mil e deixa R$4.300 corrigindo a inflação, você poderia viver de renda com esse dinheiro e sim, você poderia usufruir esse dinheiro. Ou você poderia continuar trabalhando com o que você já trabalha e ter R$4 mil a mais para torrar durante o mês e ainda assim crescer o seu patrimônio em relação à inflação ao longo do tempo. E esse vídeo foi justamente para mostrar essa conta, né? Como você pode com pouco dinheiro acumular um patrimônio muito grande e mostrar que você deve sim investir de forma diversificada, não ficar apenas na renda fixa, porque na renda fixa só fica rico quem chega rico nela. Essa é a verdade. E para você que quer aprender a investir de uma maneira correta, estruturar uma carteira de investimentos, aprender os fundamentos da economia, vem aqui no primeiro link da descrição que estão abertas as vagas para o meu treinamento completo de educação financeira, matéria-prima do investidor. Lá eu vou te pegar pela mão e durante 6 semanas você vai ver conteúdos como mentalidade, finanças básicas, renda fixa e variável no Brasil, investimentos no exterior e no último módulo, que é o módulo bônus, eu mostro para você como você pode alavancar a sua vida financeira com o empreendedorismo na internet. E com isso eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e nos vemos no próximo vídeo.